Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Agora 17 horas e 1 minuto, 17 de 5 de 2018. 17 horas e 1 minuto do dia 17, né? Eu sou Wagner Caetano, trader profissional e diretor da Top Traders, e minha missão é tentar ajudar os investidores, pessoas físicas, né? Pequenos e médios investidores, a desenvolverem seu aprendizado, seus estudos e estratégias na renda variável. Eu gravo sempre o programa Radar de terças, quartas, quintas e sextas. Às segundas-feiras, o tradicional Na Mira do Trader, que é um pouquinho mais completo e pega o miolo da tarde ali da sessão. E também disponibilizo desde 2014, atualmente o informe atinge 90 mil pessoas. O informe Cenário, que traz informações da Europa, Ásia e Estados Unidos, no mercado doméstico também, sempre acompanhado de um gráfico do Ibovespa, com a minha opinião pessoal sobre o benchmark doméstico ali inserida. Eu costumo colocar também informações sobre metais, sobre petróleo, sobre aquilo que eu julgo relevante para aquele dia proposto. Ok? Para assinar esse informe gratuitamente, você entra no site toptraders.com.br, coloca nome e e-mail, já recebe a partir do dia seguinte. E eu deixo sempre o link aqui na descrição do vídeo, né? Eu coloco sempre o resumo daquilo que a gente estudou, né? Esse daqui, por exemplo, foi o radar de ontem, e coloco aqui o link para o pessoal se inscrever e receber o cenário. Caso você ache interessante, participe na área de comentários com as suas posições, pedidos de ativos. O pessoal coloca ali e eu fico muito feliz e respondo todos. Inclusive respondi alguns agora mesmo. Ok, pessoal, então é isso. Vamos começar os nossos estudos dessa quinta-feira pelas criptomoedas, como de costume, né? Como eu tô ficando velho, para não esquecer aqui meu palpite, hoje é Corinthians 2, Deportivo Lara 0. Esse ano o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então, para a Copa do Brasil já estamos classificados, né? Brasileiro, daqui a pouco seremos líderes isolados. E Libertadores hoje ganharemos fora de casa. Então, as criptomoedas, pessoal, mais um pregão de baixa, nada diferente do que a gente projetou. Para quem acompanha aqui o canal sabe que é aquilo que a gente imaginava já, então, para nós especificamente, sem novidades. Por que a gente tinha esse domínio aqui do que aconteceria com as criptomoedas, né? Topo duplo, né? Um topo duplo, ele tem a sua região de suporte, o eixo geralmente é no meio, esse é um topo duplo meio maluco. Ele tinha um suporte a 8.890, perdeu. Tinha um outro a 8.800, perdeu a média de 21, a de 5. Então, teoricamente, ele viria aqui nessa linha de tendência de baixa, mas para completar a figura, o alvo é 7.880 dólares. Então, ainda tem mais algum espaço para o Bitcoin cair, mais 300 dólares aproximadamente, né? Então, ainda tem algum espaço para ele cair. No caso do Ethereum, eu acredito no Ethereum a 650 dólares, eu comentei isso desde que ele estava a 800 aqui, que é essa região de suporte que configurou uma correção lateral no final de abril, então acho que é para lá que ele vem. Vai ter algum piso, né, uma concentração de vendedores em 670 dólares, mas acho que ele vem no 650, e aqui vamos ver se ele continua a queda, mas ele pode por ali inflexionar, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. No caso do Ripple, né, pessoal, o Ripple vai se arrastando. Eu tenho como alvo esse ponto, 59 centavos de dólar, 58 por ali. Eu acho que o mercado pode esboçar até um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, alguma coisa do gênero, né? Então eu acho que é para lá que o mercado caminha, ou 60 centavos, alguma coisa perto disso, acompanhando as outras criptos que estão em processo de correção. E falando sobre o Bitcoin Cash, o alvo, na minha visão, para correção, quando nós tivemos um pivô de alta que falhou, né, a 1.560, na primeira batida era essa região de 1.245 dólares, né, foi atingido e o mercado passou isso
inclusive hoje, tinha atingido no dia 15, repicou um pouco, atingiu novamente. O meu alvo para o Bitcoin Cash na correção é o fechamento do gap a 1.142,50, eu acho que é para lá que ele caminha. Então teria mais um ou dois pregões de queda para as criptomoedas na minha leitura. Ok? Vamos dar uma olhada aqui nos fechamentos na Europa, que a gente gosta de ver como é que fechou lá no Velho Mundo, né? Hoje um pregão muito maluco, porque eu costumo falar para os meus alunos, o pessoal do meu grupo fechado, quase todos os dias parece redundância, mas todos os dias eu começo o meu informe, especificamente de mini contratos, com a seguinte frase: bom dia, investidor. O exterior apresenta cenário misto. Porque, pessoal, olha que loucura aqui. As bolsas asiáticas fecharam em baixa. Na mínima do dia, por exemplo, aqui Taiwan, Hong Kong, mas na China também fechou. Na Europa começou um dia morno, fechou tudo na máxima, né? Então eu tenho aqui o índice FTSE perto da máxima. Na Espanha, o que está em amarelo aqui está na máxima. Ó. PK na França na máxima. Portugal, Suécia, Holanda. Então, quer dizer, é uma leitura complicada, né? Mas vamos dar uma olhada no gráfico. O que o gráfico diz pra gente no caso dessas bolsas? Se era previsível, se pegou o mercado de surpresa, como ocorreu aqui no Brasil. O pessoal considerou uma trairagem, né, do Banco Central trazer comunicado com determinado valor. Eu, particularmente, eu nem falei nada aqui ontem para não gerar mais polêmica, mas eu não acreditava que teria corte de juros, não. Tanto foi por isso que eu coloquei que seria um pregão decisivo, sugerindo aquele topo duplo ali. Com dólar nesse nível, pessoal, sinceramente, quem tem um pouco de experiência com bolsa, né? Como é que o Banco Central vai cortar juros com dólar nas nuvens? Ele faz os leilões, pressiona o dólar sobe mais, né? Então, eles mexem com o dólar como cutucar a onça com vara curta. Você mexe e deixa a onça, que no caso é o dólar, mais feroz, né? Então, quem conhece um pouco de bolsa sabia que não ia cortar, né? Agora os entendidos disseram que sim. Mas enfim, os entendidos não colocam a pele em jogo, eles não colocam o dinheiro deles, então para eles tanto faz. No caso da Bolsa de Xangai, existe um W, né, um fundo duplo aqui, incrementado, né, por um rompimento falso, com alvo em 3.320, que eu acho que vai ser alcançado em junho. Só que esse tipo de movimento é normal, né? Tem uma alta forte, daí existe uma correção até a média. Essa correção poderia vir até o eixo, por exemplo, até aqui, ó, sem mudar em nada a tendência. Então esse recuo é provavelmente para formar um pivô que teria até força, né, para superar o objetivo do W e fechar esse gap. Então, movimento normal na Bolsa de Xangai e na Bolsa da Alemanha também. Nós temos ali... Putz, isso daqui é um ombro, cabeça, ombro? Eu não sei, é uma figura meio que simétrica aqui, né? Se eu colocar um espelho ou uma divisória aqui, esse lado parece muito com esse e tal. Então, por simetria, o índice DAX vem pelo menos aqui, a 13.300 pontos. Então é para lá que ele caminha. Né? Começou aqui, esse ponto gerou a forte queda, né? Então, existem correções no meio do caminho... Esse fato de ter rompido o topo anterior dá força e leva realmente os vendidos a estoparem a um fechamento perto da máxima ali. Então, para mim, um movimento bem natural. Ok? Vamos dar uma olhada no que aconteceu já, porque está fechando agora, né, no mercado norte-americano, né? Falar um pouco do Dow Jones aí na tela. Hoje um pregão de leve baixa, né? Vamos fazer um overview aqui que a gente gosta, né? O pessoal sempre pede para fazer aqui. Um fechamento em baixa, mas uma leve baixa, né? Nasdaq menos 0,21, Dow menos 22, S&P menos 0,09. É um cenário já previsível, né? Porque no caso do Dow Jones aqui nós temos um bebê abandonado. Esse bebê abandonado deve levar o mercado, pessoal, a um desses patamares, ou aqui 24.622, onde que já testou? 24.631. Então, ou o mercado vai inflexionar provavelmente aqui. Eu não acredito que seja aqui. Eu acho mais provável que seja nessa região. 24.498, que é onde está a média aqui. Então, acho que o mercado tem mais uns 200 pontos para cair aqui no caso do Dow Jones. Talvez em uma ou duas sessões. No caso do S&P, nós temos uma estrela da noite, né?
E esse gap foi fechado. Agora, cadê meu mouse aqui? Vamos ver. Acabar a pilha do mouse no meio do programa vai ser no mínimo engraçado, né? Mas a gente vai na mão aqui. Ou a gente troca o mouse aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho... Só um segundo aqui, pessoal. Então, falando ali o que tem acontecido, né? Eu vou colocar um outro mouse aqui. E aí a gente continua. Então, dando sequência ali no que a gente estava comentando, o índice S&P, ele tem um... Eu não sei até que ponto a gente pode considerar essa configuração de uma estrela da noite, porque geralmente a estrela da noite o mercado já desenvolve, né, o padrão em seguida, né? Nesse caso aqui, coloquei um outro mouse aqui, pessoal. Tô precavido. Então, nesse caso aqui, para quem tem filho sabe, eles jogam tanto de 19 quanto a menina que vai fazer 5 em setembro, então aí o meu mouse vai pro beleléu a pilha. Os dois jogam, tanto apesar da diferença de idade aqui. Então, isso está parecendo que vai ser um mini pivô de baixa, topo, fundo, topo, para buscar a média ou essa região de 2682, 2683. Então, aí eu acho que é isso que vai fazer lá fora. Uma correção mais leve, né? E a mesma coisa o índice Nasdaq, né? Tem aquela velha história que nos Estados Unidos os títulos da dívida estão pagando mais de 3%. Atraindo o capital de outras partes, só que você vê alta na Europa, por exemplo, aqui no Brasil, apesar da correção predominantemente tendência primária e secundária de alta, eu acredito em correção. Eu acho que esse ponto vai ser testado novamente, o 7.320, e a média pode ou não ser testada. Como o índice Nasdaq está mais forte que as outras bolsas, ele pode lateralizar aqui, atrair a média também, mas teria assim espaço para cair mais um pouco. Ok? Vamos dar uma olhada, então, no EWZ e no petróleo lá fora, né? Então vamos dar uma olhada, depois a gente olha o petróleo, depois o EWZ para já concentrar nos ativos domésticos aqui. Então o crude oil e a temporada de balanço, pessoal, os últimos balanços estão sendo divulgados, né? Então aí o mercado vai entrando naquela fase de maturidade que eu acho que é mais fácil de operar a partir da semana que vem e tal. Pessoal, o petróleo, apesar de ser uma leve alta, é alta, 0,03, né? Subiu 2 centavos de dólar. Nós temos uma abordagem diferente aqui, entendendo que essa linha pode gerar alguma correção no petróleo, mas uma correção até 69 dólares e 50, né? Talvez nada muito além disso uma primeira batida, mas a gente segue aqui num movimento plenamente altista. O pregão de hoje é uma espécie de... é um filhote de shooting star com doji, né? O fechamento, para ser um doji, teria que ser um pouquinho menor, com essa linha aqui, com fechamento um pouquinho mais perto da abertura, e shooting star teria que ter uma sombra um pouquinho menor. Então, um filhote de shooting star com doji. É interessante que a máxima marcou o pico do movimento, então esses candles sempre sugerem algum retorno, algum recuo, talvez aqui até 6953, esse topo aqui, onde os preços se encontrariam com o topo anterior e com a média também, é uma hipótese, né? E falando sobre o EWZ, eu tenho vários alunos que operam petróleo lá fora, operam em... Eu tenho alguns alunos que trabalham em casas de research, que são analistas, tenho alunos que são traders, e assim, quem opera lá fora, pessoal, opera petróleo, quase sempre, né? É o ativo mais operado, o contrato futuro mais operado do mundo. Então, eles operam uma cesta de ativos, mas quase sempre quem é trader fora, quem faz os estudos, Hong Kong, Taiwan e tal, opera petróleo. Ok? Tá chegando algumas informações para mim aqui. Nada que eu já tinha preparado aqui. Maravilha, mas a minha equipe sempre me
Me passa algumas coisas importantes, maravilha. Eles tinham passado aqui as sugestões para os destaques do pregão, perfeito. E é isso, pessoal. Sobre a EWZ, um pregão de queda, 3,67. Não é uma surpresa para a gente, eu havia comentado que eu não acreditava na sustentabilidade, como diria o ecologista, né? Desse movimento, né? Este gap de hoje, deixa eu ver um negócio aqui, a máxima de ontem, 40,32. A mínima de anteontem, 40,33. É por 1 centavo, mas isso aqui seria um bebê abandonado de topo, só que ele não está num topo, ele está no meio de um movimento. Mas assim, o fato desse candle estar isolado, na minha opinião, vai trazer o mercado para o alvo, pessoal. E o alvo é 38,19, né? Quem sabe amanhã ou na segunda-feira, mais provável, né? Então, o alvo desse topo duplo que a gente tem falado já desde o começo do ano, aqui de fevereiro, parecia uma loucura. Quando estava 47, você falar em 38,19 como alvo, mas a gente tem falado, tinha CLTB como um ponto que apontava a busca para essa região, só que o movimento não é em linha reta, né? Você tem movimentos erráticos e topos e fundos descendentes. E é isso aí, sem novidades, a gente já tinha adiantado essa movimentação. Aí quando chega no 38,19, aí já complica de novo, a leitura fica difícil e a vida vai seguindo, né? Então você tem movimentos mais fáceis, movimentos mais difíceis. Então, falando de Ibovespa, por exemplo, com todo respeito a quem está comprado, aquela coisa toda, mas é um movimento difícil, por exemplo, esse movimento que aconteceu hoje. O mercado veio nessa região. Na virada de janeiro para fevereiro, desabou. Ele veio nessa região 2 vezes em março, desabou. Veio 1, 2, 3 vezes em abril, desabou. Veio no final de abril de novo, desabou. Então, pessoal, rompeu aquilo que eu comentei com vocês, ó. Quem estava comprado, não é o caso, no caso, eu e meu grupo, nós estamos vendidos, né? Nesse momento nós estamos vendidos, não sei até quando, mas nós estamos vendidos. 84,406 é o ponto que confirmava pivô. Fechou a quanto ontem? 84,678. Perdeu 84,406, o pivô falhou. Então você está, por exemplo, comprado no BOVA11 no índice, você tem que cair fora. Então isso daqui sugere uma formação de topo duplo. Eu não sei quando foi a última vez que eu vi uma Marubozu tão grande assim e com tanto volume. Eu acho que hoje, se a gente pegar da história da Bolsa, 14,9 bi de volume, né? Aqui deu 15 bi, aqui deu 15,2. Olha, pessoal, eu diria que se a gente pegar os 5 pregões que mais teve volume na Bolsa, que foram esses últimos pregões, digas de passagem, né? O volume tem aumentado muito, talvez esteja entre os 5 maiores volumes da história da Bolsa, contando aquele episódio da JBS também ano passado, ó, que movimentou 20 bi. Então tá com certeza entre os 5 maiores volumes da história da Bolsa aqui no Brasil. Então muito volume o Marubozu. Mesmo que amanhã seja um dia de alta ou um dia lateral, esse tipo de candle ele não fica isolado, geralmente ele vai além. Então nós temos um topo duplo. Qual que é o alvo desse topo duplo? O alvo mesmo, no mundo de Alice, dos duendes, das fadas, onde tudo é rosa, né, onde tudo é infantilizado. Inclusive tem investidores que acham que a Bolsa é o mundo de Alice. Tem pessoas no meu grupo que acham que a Bolsa é o mundo de Alice, tem os alunos da imersão. São poucos, mas tem. É a minoria, mas tem. Então, como não é o mundo de Alice, o alvo seria 82.200 pontos. Só que tem uma região forte, 82.700, 82.800. Então, o mercado pode fazer um fundo aqui? Pode. O mercado pode fazer um fundo aqui no 82.200, é o mais provável. Mas o mercado pode vazar e vir aqui na linha de tendência que guia os preços desde maio? Pode. Pode também, né?
O mercado pode, de repente, vir nessa linha de baixo aqui, é uma hipótese, mas menos provável. Eu acho menos provável que o mercado faça um fundo em 82.760, menos provável que ele venha na linha marrom. Eu acho que ou ele faz o fundo aqui em 82.200, ou ele vem nessa linha azul aqui pontilhada que guia os fundos desde a metade do ano passado, ok? Aí nós temos aí o BOVA11, aí algo que eu gostaria de dizer aqui, esse cenário de um possível ombro, cabeça-ombro invertido, ele se enfraquece com esse candle de hoje, né? Nós temos os pivôs rompidos frustrados. No caso do BOVA11, né, o ponto que acionava pivô era 43 e 44, ontem o fechamento foi 43 e 42, então não acionou. Né? Então ninguém poderia dizer que comprou o BOVA11 por acionamento em fechamento, só se foi no intraday, porque bateu 83,67. O eixo do topo duplo é 80,91, então mesmo que exista um repique amanhã, aquela coisa do tipo, nós temos um suporte muito forte em 80 que eu acho que vai ser testado. Depois nós temos suporte 79,50 e 79,37. No cenário mais pesado, poderia fechar gap a 79,10, é uma possibilidade aí. Aí a gente poderia, de repente, pensar num ombro, cabeça-ombro aqui perto dos 80, é uma hipótese. A gente poderia entender isso aqui como sendo um ombro, uma cabeça e um ombro. Pessoal, sabe qual que é a grande realidade? Tem muito gênio aí na bolsa, muito entendido, muito especialista, muito aluno que enche o saco. 99% dos alunos que elogiam, né? Mas tem aluno chato também, tem pessoal do grupo chato, mas a maioria é legal. Do YouTube também tem os malas, mas a maioria também é legal. A grande verdade é que não tem gênio nenhum. O mercado está de lado há 2 meses e pouco. Né? Então, mercado de lado, o que o pessoal fala é só bobagem. A gente está na luta aqui, pegando os movimentos laterais e tentando ver alguma coisa em ativo. O mercado de lado é só falácia. O mercado não tem direção. Então o mercado simplesmente, desde meados de março, aqui ele está de lado. E o pessoal dizendo que vai para 70, que vai para 100, não tem base. Os rompimentos são falsos, o mercado volta para as extremidades. Então, aqui a gente fala do mundo real. Como eu não tenho rabo preso com ninguém, com banco, corretora, com ninguém, a gente fala que é verdade. Mercado altamente difícil de operar. Né? Então, essa que é a grande verdade. No caso do índice, nós desenhamos uma espécie de padrão de alargamento. Ontem rompeu um pivô falsamente 86.840, quando eu estava gravando, inclusive o mercado estava aqui. Fechou 86.845, a 5 pontos acima. Um acionamento falso de pivô. Esse ombro, cabeça-ombro pequeno, que era uma possibilidade, que eu disse para vocês, inclusive, que eu não acreditava nela, a gente pode apagar, mas a gente tem aqui o plano A e o plano B. O mercado se aproximou muito hoje de 83.360, que é este fundo. Lembrando que tem suporte também em 83.870, 83.675 e tem suporte também em 83.950. Alguns foram testados hoje, né? Esse suporte foi testado, esse também. E esse suporte aqui também é 83.675, né? O mercado chegou a 83. Então os 3 suportes foram respeitados. Então veja só, eu tenho 1, 2, 3 suportes intermediários. O mercado na primeira batida respeitou. Né? Eu tenho 1, 2, 3 pontos com concentração de vendedores. Né? Agora, o mercado pode chegar a 83.360, é uma possibilidade forte, como ele pode vir aqui a 82.580, que seria o objetivo desse topo duplo. E o que é interessante a gente notar aqui? Provavelmente, se o mercado vier nessa região, ele vai encontrar essa linha que liga os preços desde maio. Então, é um ponto para o pessoal ficar muito atento. Né? Este fundo aqui, ele está muito perto aqui da linha de tendência de alta. Então, é uma região bastante importante aqui. Talvez até alguma coisa um pouco acima desse alvo do topo duplo, vai ficar muito perto dessa linha de tendência aqui. Como é uma região de concentração de fundos, é um ponto que todo mundo, quem quer comprar, quem está vendido, quem está comprado e quer fazer médio, tem que ficar atento aí. Ok, pessoal? E aí vamos falar do dólar. Dólar aí na tela. O dólar é o tigre que o pessoal cultua com a vara curta.
sinaliza topo, mas não cai. Eu até comentei que a perda desta mínima, que a 3647,500 poderia acionar uma venda, mas não acionou nem ontem nem hoje. E esse candle aqui, o mercado de dólar mostra força, enfim, com volume acima da média. Por enquanto, compradores no comando, pessoal. Quem está comprado, palmas para os compradores. E foram visionários aí, então de parabéns, simples assim. Ok? E sobre os investidores estrangeiros, curiosamente, eles estão diminuindo o saldo. Ontem eles amanheceram vendidos em 1.747, hoje amanheceram comprados em 2.895. Isso significa que os locais estão no controle. E eu confesso a vocês que havia muito tempo que eu não via o saldo dos estrangeiros positivo no índice futuro. Ok? Mas estão perdendo a batalha porque os locais estão ganhando. Os estrangeiros, na maior parte das vezes, ganham, mas não é sempre também. Ok? Como destaques do pregão, eu vou falar hoje aqui. Vou falar de BRF, ok? E vou falar de EZTEC. Vou falar das duas aqui como destaques. BRFS3. Pessoal, BRF é aquela ação de guarda que todo mundo está procurando. Coisa e tal. Ela vem de uma tendência de baixa, quando o mercado amarga, ela cai. E aquela minha velha teoria, uma coisa é comprar a BRF a 50, uma coisa é comprar a 22. Então, a gente poderia pensar em deslocar esse ombro para cá. A gente teria um ombro, cabeça, ombro, com uma neckline mais ou menos aqui, ó. Então, gap aberto. Então, eu vejo a ação descontada e coisa e tal, ainda possivelmente desenhando um ombro, cabeça, ombro invertido. E EZTEC, que é uma ação que muita gente pediu também, EZTC3. Pessoal, é aquela história, o mercado vem caindo e aí concentra a venda nos ativos como um todo. EZTEC fechou um gap, né? 19,07, ela bateu R$19. A gente costuma mudar a cor quando isso ocorre, né? E hoje um pregão de baixa, né? Respeitou a média, mas enfim, o mercado tem feito um movimento contrário aos fechamentos de gap. Talvez ela possa vir a 18,50 aqui fazer um fundo, é uma hipótese forte, né? É uma forte possibilidade, né? Então quem está pensando em comprar, né, se o mercado como um todo fizer um fundo, agora se o cenário pesar, ela faria 17,50. Quem sabe você pode dividir os lotes e ir comprando nesse processo de baixa. Poxa, em março ela estava 25, né? Aqui o pessoal quer comprar, é compra, a tendência favorece os preços, a tendência é aliada, a tendência é nada, ó, tava 25, tá 19, e aqui começa a ficar interessante, a 18, a 17 e pouco, aí eu já vejo diferente. Mesmo que ela caia mais um pouco, você pega com desconto, né? E geralmente quando sobe, sobe de uma forma viril. Pedidos do YouTube, pessoal, nunca vou conseguir agradar todo mundo, os pedidos são muitos. O pessoal que reclama, eu tô apagando, reclamou de novo, eu tiro fora mesmo. Aqui é um ambiente familiar, eu prezo pela boa relação, respeito, energia positiva. Começou a encher o saco no canal por e-mail, eu tiro da base e tiro do canal mesmo. Agora, se você é proativo, construtivo, é vibrante, quer construir patrimônio na renda variável, é amigo, quer discutir, quer brincar, quer aprender, aí você tá no lugar certo. Se for para querer ser estrelinha, para encher o saco, tá no lugar errado. Aí você vai cair fora mesmo que eu vou te tirar.
Agora, se você tem características proativas, né, de construção, de ter um sonho de uma vida melhor para o futuro, de aprender juntos, de humildade, como a gente prega, aí você está no lugar certo. Ok? Então vamos falar lá de par de 3, que é o primeiro pedido. Top Traders é mundo real, pessoal, mundo real, não é mundo de fantasia. Então, como a gente não tem rabo preso com ninguém, é mundo real. Daqui todo mundo sonha em dar uma vida melhor para a família, construir patrimônio, é para isso que a gente trabalha. Pessoal, essa ação teve um IPO recente, eu me lembro, no começo do ano passado. O gráfico não está com problema não, viu? E esse padrão é um típico padrão de distribuição de preços, né? Eu vou colocar um gráfico de volume aqui. Coisas típicas de IPO, ultimamente, né? Volta à base do IPO. O grande ponto dessa formação de topo quádruplo praticamente aqui foi a perda da região dos 28. E existe uma simetria que aponta a busca por 19. Então tá perto, só que tá bem longe da média de 21, só que para 19, sendo mais milimétrico aqui, seria 18,83, a ação pode buscar. Então, sei lá, imagina, eu nem sei se tem essa ação para alugar, mas imagina que eu estou vendido, sei lá, a 30 na ação. Eu estaria realizando lucro já, porque ela está muito distante da média e perto do preço que ela saiu no IPO. Então, teoricamente, o objetivo é aqui, na região de 19, até por uma simetria, coisa e tal. Então, quem está short ou quem está pensando em comprar, de repente a hora de agir aí, ela está se aproximando. Aí falar de Tietê. Tietê é um caso sério, né, pessoal? Eu não tenho papel, nem tá no meu radar, mas muita gente que acompanha o trabalho tem. O setor elétrico em si está muito complicado, está altamente descontado. Eu acho que o setor elétrico, se a gente tiver realmente, como eu imagino que tenhamos, uma segunda porrada aí, uma segunda movimentação de alta, eu acho que o setor elétrico vai ser um dos setores que vai ter destaque. E no momento, vamos dar uma olhada aqui num gráfico mais longínquo, né, como diria o poeta, no caso. Ela está numa região aqui bem descontada, né? Esse fundo na região aqui perto um pouco acima dos 9 foi feito em 2016. Deixa eu ver se tem um gap aqui. Agora eu fiquei curioso aqui na ES-Tietê. Eu lembro de ES-Tietê, pessoal, quando ela era conhecida como GETI. Era GETI, o código do ativo. Eu cansei de operar essa ação. A gente fazia imersões ao vivo e era um ativo bom de operar. Ele era bem direcional. Eu quero dar uma olhada aqui se tem um gap. É isso que eu queria ver, ó. Então, quando a gente teve esse candle aqui, que foi uma estrela da manhã, qual que é a máxima dele? 9,70. Qual que é a mínima desse dia? 9,72. Tem um gap aqui a 9,72. Pessoal, é alvo. Você pode ter certeza que esse gap está atraindo os preços. O pessoal que opera esse tipo de ativo sabe que tem um gap, então a 9,72 é um possível ponto de inflexão. Simples assim, então ela teria mais algum espaço para cair, ela pode ou não reverter no gap, mas é um ponto de atenção. Igual você está andando numa estrada, ali tem um radar, por exemplo. Você quer comer, tem um posto ali que... Agora tem o Madeiro ali, né? Logo depois do pedágio, eu vivo parando lá. E conheci o Madeiro em Curitiba, o pessoal gosta das histórias, né? O Leandro Martins, que é meu amigo, grande analista que está no Modal, falava... Porra, Wagner, a gente tem que ir lá no Madeiro quando for a Curitiba, porque o hambúrguer é bom, a propaganda de graça aqui, do Leandro, do Modal e do Madeiro, né? E eu falava, pô, mas deve ser um hambúrguer igual a todos os outros. É nada. Aí quando eu vi, vi que era diferente, falava pra minha esposa, pro meu filho, pra minha filha, que o Madeiro, aí lançaram em São Paulo algum tempo atrás, e agora tem várias lojas, e tem um ali depois do pedágio quando a gente vai pra praia. Então, propaganda gratuita. Leandro Martins, que é meu amigo, grande analista. Madeira e Modal aqui numa tacada só, né? Então é isso aí, pessoal. A ES-Tietê é essa que é a minha visão para o ativo. Aí tem MPLU 3. MPLU 3. E essa história quando eu falo que é meu amigo, é amigo de verdade, pessoal. Amigo de convivência,
Nós desenvolvíamos um trabalho social um tempo atrás, ali em São Judas, na zona sul de São Paulo, perto da igreja. Então é amigo de verdade, grande profissional, grande pessoa. Múltiplos, pessoal, é um caso de ação em tendência no curto prazo claramente de baixa, né? Eu diria que no médio prazo é uma ação enrolada, mas no curto prazo você vê claramente topos e fundos descendentes e a ação buscando regiões de fundo, né? Tinha esse fundo aqui do começo de 2017, final de 2016 não respeitou, e ela está buscando agora esse ponto que gerou uma forte alta a partir de abril de 2016. É um possível ponto de inflexão. O que eu acho das ações em geral? Eu acho que vai cair mais um pouco. Aquela minha teoria na semana passada, que sexta, segunda e terça seria a queda, uma queda leve e moderada foi. Quarta seria o dia da decisão. Da decisão não, o dia da porrada, da briga, que ursos e touros iriam pro pau. Eles foram, os touros ganharam. Só que eu comentei, pessoal, que hoje seria o dia da confirmação, porque os pontos estavam sendo rompidos, me pareciam rompimentos frágeis. Aí a venda entrou rasgando. Amanhã deve ser um dia de baixa, né? E aí segunda-feira é o dia do mercado ir pro pau de novo. Então é isso, tem algum espaço para algumas ações caírem, mas é aquela minha velha teoria, pessoal. Você está no mercado altista, tal. Uma coisa é você pensar, por exemplo, no final do ano passado, comprar M Plus a 40, agora está 26. Né? Então é aquela história, tem que ir dando uma olhada, dividindo o capital, entradas graduais. Né? Isso se você acredita que a renda variável é uma boa aqui no Brasil, é a mesma história do Bitcoin que eu falo. É lixo ou é ouro digital? Eu até vi isso numa chamada de uma corretora, né? Então você tem que ter essa leitura para você ver se vale ou não. Pessoal, aqui eu vou ser bem sincero, como eu sempre sou. CARD é uma das eternas promessas aí que tem na bolsa também. A ação fica a maior parte do tempo parada, ó. Você pega aqui 2014, 2015, ó, ela deu uma porrada em 2016, depois ficou 6 meses de lado e ela fez esse grande movimento aqui que só um gênio pegaria, né? A ação ficou um ano parada e o camarada fala que ele viu no gráfico um processo, não tinha alteração de volume, não tinha nada. Aí ela saiu simplesmente de 4,50 e foi a 13,50. E no pico aqui, que ela deu pico de volume, dando um baile aqui em quem comprou perto do topo. Eu não consigo entender o gráfico de uma ação assim. Pelo que eu sei, os fundamentos da empresa são bons. É uma empresa, né, que tem bons fundamentos, boa administração. Se você for no site ali, fundamentos, e você olhar os fundamentos da ação, eles me parecem interessantes, mas eu acho que o gráfico é complexo de operar. É isso que eu penso. De repente, quem é da área, quem conhece a ação e quer colocar algum capital pensando em médio prazo, você tem que entender que ela não tem tanta liquidez, fica a maior parte do tempo parada, mas me parece ser uma boa empresa e está numa região de suporte. Ó. É isso que eu vejo aqui, mas, por exemplo, não estaria entre as minhas opções para formar uma carteira no momento. E por último, hoje Sabesp, hoje vai ser o programa mais comprido que já teve, eu acho. SBSP3. Sabe o que eu fico surpreso, pessoal? O mercado está num ponto aí de inflexão, o índice futuro perto de suporte, o Ibovespa, aquela coisa toda. Aí o camarada, às vezes do grupo mesmo, do pessoal da imersão, o camarada dorme amanhã, fica vacilo o dia inteiro, aí tá no ponto, por exemplo, de inflexionar, de entrar, ele fala que não viu, pergunta o que faz depois. Então, por exemplo, você que está assistindo o programa, amanhã é dia de ficar atento, né? Não é amanhã é dia de ficar atento, né? Mercado perto de pontos importantíssimos aí, tem que ficar ligado. Esse negócio de investidor vagabundo, que vai pra praia, pra lá e pra cá, preguiçoso, isso daí é a maior história que já contaram pra vocês. Investidor de sucesso é trabalhador, focado, dedicado, estuda, luta todos os dias. É igual qualquer tipo de trabalho, qualquer atividade. Isso daí é tudo história pra enganar o pessoal que é iniciante. Né? Investidor de sucesso, vai ver um investidor de sucesso tem esse tipo de perfil, são irresponsáveis. Pessoal, esse caso aqui de Sabesp é um dos pivôs de baixas mais perfeitos que eu já vi. Em 16 anos de bolsa, nós temos um topo, temos um fundo, o mercado veio até uma boca de gap, despencou, acionou o pivô de baixo e foi até o suporte imediatamente inferior.
Existia também um ombro, cabeça-ombro, foi acionado aqui nos 32. Eu comentei sobre esse processo aqui por umas 2 ou 3 vezes, né? Qual que era o alvo de Sabesp? Este fundo aqui, 27,50. Isso significa o quê? Significa o seguinte, se você está short, encerra a operação, pessoal, coloca o lucro no bolso e parte para outro. Até momento de comprar ainda não teve um sinal, mas é um ponto que ele traz algum interesse, eu diria. Né? Começa a despertar interesse, uma vez que o alvo da venda ele foi atingido. Ok? Falar aqui de Petrobras. Ontem eu falava para vocês, pessoal, que o nosso alvo ele tinha sido atingido. O mercado às vezes vai um pouco acima do alvo, né? Naquela euforia, vendido, zerando. O volume é muito forte, 3 bi em um dia. Além desse marobuzu, tudo bem, tem sombra superior e inferior, mas aqui não é mundo de Alice, né? É um marobuzu, é uma pinça de topo, porque as máximas são justapostas. E o que eu tenho a dizer, pessoal? Que eu acredito em mais algum período de queda, né? Eu acredito numa queda talvez até 24. Nós temos um gap aqui, a 24,80, e temos a média. Eu acho que o mercado busca os R$24. Pelo menos, essa é a minha visão. Não amanhã, mas dentro de alguns pregões, né? No caso da Vale, nós tivemos algo bem mais tênue. Aquela minha teoria, você pega o pregão anterior, marca a mínima 54,14 em fechamento e estopas fechar abaixo. Fechou hoje não, foi no intraday, mas fechou. Aí você pega a mínima de hoje, né? 54,75, marca elas, fechar abaixo dela, você estopa. Como o mercado está com essa volatilidade, amanhã especificamente eu faria isso no intraday. Então eu colocaria o meu stop, a mínima de hoje foi 54,75, colocaria o meu stop a 54,60, por exemplo, bateu, pessoal, colocaria o lucro no bolso, vida que segue, porque ela teria alvo perto do 51 aqui onde tem gap e um pouquinho abaixo está a média para efetuar uma correção, ok? Essa é a minha visão, é a minha opinião, né? Não significa que ela esteja exatamente certa ou errada. No caso de Bradesco, um movimento previsível. Por que previsível? Nós temos um canal de baixa, o mercado tem feito topos e fundos descendentes, veio na média de 5, com baixo volume, eu falava sobre isso ontem, então era muito provável que ele testasse esse suporte aqui a 31,46. Agora, pessoal, já tem um grau de dificuldade maior, porque existe um gap aqui, né? A 30,70. Professor, acha que o mercado pode fechar esse gap? Eu acho. Agora, eu acho que ele não iria muito abaixo do gap. Então, esse gap é um ponto para ficar esperto. Quem quer entrar, quem está vendido, né? E tem um topinho anterior aqui também, né? A 30,80, o gap está a 30,70, é uma região para ficar atento. Ok? E aí, falando de Banco do Brasil, o Banco do Brasil já era aquela operação mais mamão com açúcar mesmo, né? Topos e fundos descendentes, pessoal. Simplesmente ontem veio aqui no fundo 34,62 e fechou a 34,47, quer dizer, foi um pullback que respeitou esse ponto. Já abri espaço para uma quinta-feira baixista que foi hoje. Qual que é o objetivo da queda? A gente pode pensar nesse ponto como objetivo, 32,93, que atingiu hoje, ou então neste ponto aqui, ó, 32,60, que amanhã um sopro pode atingir essa região. Se o mercado pesar muito, 32, onde nós temos esse topo aqui. E é um ponto psicológico também, ok? Eu acho que as ações em geral têm um pouco mais de espaço para cair, mas não muito mais espaço para cair. Eu acho que o espaço para queda agora ele se torna limitado, porque existem gaps sendo fechados, suportes atingidos, linhas atingidas e tal. No caso de Itaú, já foi uma leitura mais complicada, porque existia um pivô de baixa acionado na perda de 47. No pregão de anteontem fechou a 47,17, dizendo para nós que esse era um rompimento falso de pivô. Aí ontem o mercado subiu, então abri espaço para ir na média. Mas lembra que eu falei para vocês, pessoal, que uma queda não me surpreenderia com volta nesse ponto? Aqui está, 46,10, voltou e vazou esse ponto, né? Então isso significa que não existe um ponto muito claro como existe em Banco do Brasil e Bradesco, mas deixa eu ver isso aqui se tem gap. 42,79, 42,79 não tem, então
ela pode trabalhar no vazio aqui, de repente a gente pode pensar alguma coisa, se o mercado acelerar muito 44, é uma hipótese, né? Tem essa região de topo aqui anterior, ou até alguma coisa intermediária, que não tem um ponto tão claro, mas tem uma movimentação baixista aí à vista, né? Mais um pequeno espaço para cair, talvez para depois inflexionar. Ok? Então é isso aí. Para a galera que quiser assinar Informe Cenário, nome e e-mail no site, vou deixar na descrição do vídeo. Não se esqueça o seu like, compartilhe, participe da área de comentários e seguimos juntos aí, porque juntos somos mais fortes, pessoal. Valeu! Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado pela audiência e sucesso para todos nós. Muito obrigado novamente. Um abraço.